Quando fala em guerra, a coisa fica tensa, né? E eu fiquei orando e lendo os textos, fazendo as minhas anotações. Mas eu vim para cá hoje em dúvidas, com dúvida no coração. Gente, será que é isso mesmo que o Senhor quer falar com o povo? Afinal de contas, a gente tem as nossas guerras, né? Cada um tem as suas guerras pessoais que a gente está passando. Mas quando o Diego começou o culto aqui, que ele leu o texto, eu falei, pronto, é isso mesmo. É isso mesmo. Aí veio aquela paz, aquela alegria, aquela tranquilidade do meu coração. A palavra de Deus, ela não volta vazia, ela sempre produz o fruto para o qual foi designada. E a gente está vendo aí o que está acontecendo no mundo. Várias guerras dentro do continente africano, muitas ali acontecendo. No Iêmen, no Oriente Médio, já tem uma outra guerra ali há muitos anos. Na Síria, já a guerra há mais de 10 anos. Aí vem a guerra da Ucrânia, a Rússia invade a Ucrânia, e o mundo com medo de uma terceira guerra mundial. E agora, acho que é no Cazaquistão, parece, né, que eles estão dizimando lá uma região onde tem só armênios, que no passado já foram dizimados pelos turcos e agora estão sendo perseguidos naquela região, vão ter que sair de sua terra e entrar na Armênia, no país propriamente dito deles. E aí, quando é sábado, né, foi sábado, né, irmãos, que começou a invasão do Hamas no território de Israel. Falei, meu Deus, agora sim, agora, como diz a moçada, agora o bicho vai pegar. De todas essas guerras, nenhuma delas os Estados Unidos mandou seus porta-aviões para lá. A única vez que ele fez isso foi quando teve em 92. E agora os Estados Unidos já mandou um porta-avião, o maior porta-avião deles, 4 destroyers e um outro navio de guerra. A possibilidade de termos uma conflagração de guerra mundial é muito grande. Agora, mais do que nunca. E quando a gente lê a Bíblia, tem alguns detalhes na Bíblia que a gente precisa percebê-los. Até para a gente ficar mais em paz. Embora essa paz vai ser uma paz interior. Porque Jesus já havia afirmado que seria assim. Então eu vou ler com os irmãos alguns textos, começando em Lucas 19, 28. Eu peço que você continue com a sua Bíblia aberta. Depois de dizer essas coisas, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. Então Jesus aqui está terminando a grande viagem que Lucas narra, desde o capítulo 9 até o capítulo 19. Termina aqui no versículo 27, e no versículo 28 Jesus está chegando em Jerusalém. E Jesus então manda os discípulos pegar um jumento, para ele entrar em Jerusalém, montado nesse jumento, porque os reis, quando a visitavam em paz, eles entravam num jumento. Quando era guerra, eles entravam montados em cavalos. E os discípulos vão a um lugar, acham o jumento do jeito que Jesus falou, e pegam um jumento que não era de Jesus, não era dos discípulos, pertencia a outra pessoa. Jesus disse, quando vocês chegarem lá, ele vai estar amarrado, vocês pegam o jumento, e se alguém perguntar, vocês falam que eu pedi o jumento. E a pessoa não vai dizer nada. E eles foram, pegaram o jumento, a pessoa perguntou, então Jesus pediu, e eles levaram o jumento para Jesus. Jesus montou na jumentinha e entrou em Jerusalém. Quando Jesus entra em Jerusalém, irmãos, é muito importante esse texto, que vai do versículo 35 ao 44. Eu vou ler para vocês, e peço que vocês acompanhem. Então trouxeram o jumentinho até Jesus, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar.
À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou, com muita alegria, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, e diziam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as pedras clamarão. Jesus entrando em Jerusalém, o povo louvando ao Senhor, glorificando a Cristo. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, recebendo Jesus como Rei. Quem é que protesta? Os fariseus, os radicais religiosos, os homens da igreja, os doutores da lei, os homens do templo. São eles que protestam. O povo amava Jesus, mas a elite religiosa odiava Jesus. E eles já vinham planejando matar Jesus há muito tempo. Isso é ser fundamentalista. Ser fundamentalista é dispor-se a matar em nome da sua fé. A religião do fanatismo que cega as pessoas, leva as pessoas a matar em nome da fé, seja ela islâmica, cristã ou qualquer que seja. Aqui nós vemos a fé judaica sendo levada ao extremo de desejarem a própria morte de Jesus, que já vinha sendo planejada, tentaram executar algumas vezes, e agora chega o momento deles conseguirem o que eles queriam, que era matar Jesus. Jesus repreende os religiosos, os homens da igreja, os homens da Bíblia, os homens do Antigo Testamento, os homens do templo, os pastores do povo, os teólogos da igreja. Jesus repreende esse povo. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Mas isso está oculto aos seus olhos. Grave essa palavra. Mas isso está oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que seus inimigos a cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não conheceu o tempo que Deus veio visitá-la. No dia que Jesus entra em Jerusalém, ele chora. Ele chora porque eles não vão reconhecer o tempo deles, o rei que chega. Muito pelo contrário, eles vão matar Jesus. E Jesus diz: olha, vocês vão sofrer por causa disso. Essa cidade vai ser destruída. Virá um exército e destruirá toda essa cidade. Por causa disso, porque vocês rejeitaram o Messias. Agora abra sua Bíblia no mesmo livro de Lucas, aí, capítulo 21, do versículo 20 ao 28. Aqui está o sermão escatológico de Jesus. Jesus começa no capítulo 21, no templo, vendo e observando a oferta de uma viúva pobre. E quando ele sai do templo, os discípulos olham para Jesus e dizem: olha só que pedras. Havia pedras do templo que mediam 12 metros de altura. Pedras lindas, lavradas, algumas banhadas a ouro e a prata. De longe, quando se via, pensava-se que era até como se fosse uma montanha de neve. O templo de Salomão, aliás, esse segundo templo, construído no tempo de Zorobabel, começou lá em Neemias, Esdras, Zorobabel e tudo mais, esse templo, ele era admirado, era lindo. Então os discípulos estavam admirados com a formosura do templo, com a ornamentação do templo. E Jesus repete: olha, virão dias que não ficará pedra sobre pedra. Isso aqui vai cair tudo, vai ser tudo destruído. E eles perguntaram: quando será isso, Senhor? Versículo 7. E aí Jesus vai responder. Jesus vai falar das guerras, vai falar das pestes, das pandemias, das pragas. Jesus vai falar dos terremotos que estão acontecendo aí, agora mesmo, recentemente, essa semana mesmo,
houve um terremoto ali na região da Ásia. Jesus vai falando dessas coisas. E no versículo 20, Jesus vai dar um sinal, que é o sinal de todos eles. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saiba que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade saiam dela, e os que estiverem nos campos não entrem na cidade. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. 40 anos depois dessa palavra de Jesus, Jerusalém foi sitiada pelo general Tito, general romano, e completamente destruída. E todos os judeus que lá estavam foram levados, repatriados, levados para outras nações. Não ficou nenhum deles lá. Os que ficaram morreram. Agora, Jesus diz aqui que isto era o princípio das dores. Esse é o princípio das dores. E Jesus fala que Jerusalém seria pisada pelos gentios até o final dos tempos. Então, o grande segredo aí é essa frase que Jesus fala aqui no versículo 24. Até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. O que é o tempo dos gentios? Essa é a primeira pergunta. O tempo dos gentios é o tempo em que o evangelho vai ser, que Deus está tratando com todos os povos, com todas as nações da terra, de um modo claro e absoluto. Onde ele pega Israel e deixa de lado, que é o seu povo escolhido desde Abraão, ele deixa esse povo de lado e começa a tratar agora com todas as nações da terra, através da igreja, do evangelho de Jesus Cristo, que vai ser pregado em todas as nações. Então, Deus coloca o seu povo no canto, o povo de Israel, e começa a trabalhar com um novo povo chamado igreja, e através desse povo, esse povo vai trabalhar a evangelização dos gentios. É o tempo que nós estamos vivendo. E o sinal é que Jerusalém será pisada por eles. Ou seja, esse tempo só vai acabar quando Jerusalém não mais for pisada pelos gentios. Então agora vem, o que está acontecendo em Jerusalém? Em 1948, a ONU autorizou Israel recomeçar o seu país. Ou seja, o povo de Israel ficou espalhado pelo mundo do ano 70 depois de Cristo até 1948. Irmãos, vocês conhecem alguma nação que se espalhou pelo mundo e conservou a sua identidade? Eu não conheço nenhuma. Só existe uma nação, um povo, irmãos, que foi espalhado pelo mundo e por quase 2000 anos não perdeu a sua identidade. Esse povo é o povo de Israel. Todos os demais povos, nações que houveram no passado e que por algum motivo foram destruídas, elas, depois de 100, 200, 300 anos, perderam completamente a sua identidade de povo, de etnia. E por que Israel conservou a sua identidade de povo? Porque foi Deus que escolheu, foi Deus que determinou. Porque Deus ainda vai trabalhar em Israel no mundo. Deus tem algo para fazer no mundo através de Israel, só que não é agora. Então nós estamos vivendo o tempo dos gentios, que lá em João fala de 1 hora. Essa 1 hora já durou já 20 séculos praticamente. A Bíblia tem muita linguagem simbólica, poética. Então a gente precisa se ater a esses detalhes e não levar as coisas para o lado literal. Então, em 1948, Israel voltou para a Palestina e foram divididos os palestinos e o Estado de Israel. E Jerusalém ficou dividida em duas. A Jerusalém ocidental
governada pelos israelitas, e a oriental, governada pela Jordânia e pelos palestinos. Em 1967, na Guerra dos 6 Dias, Israel dominou toda Jerusalém. Porém, o mundo não aceita que Jerusalém seja a capital de Israel. Por isso que a capital é Tel Aviv. Mas o sonho de todo judeu é que Jerusalém se torne a sua capital, tanto oriental quanto ocidental. Assim como Berlim foi dividida em Berlim Oriental e Ocidental por muitos anos, e hoje é uma cidade só para os alemães, o sonho dos judeus é transformar Jerusalém na grande capital de Israel. Enquanto isso não acontecer, Jerusalém continuará sendo pisada pelos gentios. Só falta esse detalhe. Só falta esse detalhe. Vamos continuar a leitura do versículo 25 até o versículo 28. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Louvado seja Deus. O mundo, irmãos, desde Jerusalém destruída, está vivendo de guerra atrás de guerra. Pragas atrás de pragas. Terremotos atrás de terremotos. Heresias em cima de heresias. Falsos cristos, que Jesus vai falar sobre isso também, né? A falsa profissão de fé, também engraçando e crescendo no mundo de toda forma. Quando Jesus fala disso aqui, ele fala para o povo sair de lá. Quando vocês virem essas coisas acontecendo, fuja. Se você estiver no campo, na fazenda, não venha para a cidade. Jesus está dizendo, não entre nessa guerra, porque ela não é de vocês. Não entre nessa guerra. Quando os soldados foram prender Jesus, Pedro tirou a espada e arrancou a orelha do soldado. Ele arrancou a orelha porque o soldado tirou a cabeça do lugar, porque Pedro ia arrancar a cabeça dele fora. Jesus repreende Pedro e cola a orelha do soldado. Coloca a orelha no lugar e cola. E repreende Pedro. Por quê? Porque o evangelho não é para matar. A mensagem de Jesus é para trazer vida. Então o cristão, ele não mata em nome da fé. O cristão, ele morre em nome da fé. O fanatismo religioso é que leva você a pegar uma arma para matar. Como o Hamas está fazendo hoje na região da Palestina. Provocando essa guerra que eles não têm condições de ganhar, porque o que eles querem é que o mundo árabe ou outras nações entrem a seu favor. Porque eles sabem que eles não têm como ganhar uma guerra de Israel. Não é nosso papel, então, irmãos, como a gente viu no Brasil recentemente, eu mesmo recebi de uma prima minha um áudio, um vídeo, dizendo, incentivando, veja bem, o ano passado, ela me manda um vídeo incentivando eu, me levando, querendo me convencer, que eu deveria reunir a nossa igreja e falar para os irmãos comprarem armas para a gente atacar o Lula e dar tiro. Irmãos, uma prima que é pedagoga, diretora de escola, funcionária pública, crente desde menino, querendo que eu, um pastor evangélico, um pregador do evangelho, falasse para os irmãos da igreja
que vocês precisavam pegar em armas para defender o quê? Uma pátria que não é nossa. Porque a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria está nos céus. Isso é fanatismo religioso. É fundamentalismo cristão. Jesus falou para não fazer isso. Jesus falou para fazer o contrário. Estarmos prontos a morrer pela nossa fé. E não a matar em nome de Deus. Agora abra sua Bíblia em Romanos capítulo 9. Está tão simples na Bíblia, mas parece que as pessoas têm dificuldade em entender. Porque cria-se tanta teoria teológica que vai confundindo a cabeça das pessoas sobre a questão da volta de Jesus. Irmãos, Jesus vai voltar, isso aí está... Ele não disse que Jerusalém ia ser destruída? 40 anos ela não foi destruída? Então ele disse que vai voltar, então ele vai voltar. Tudo que Jesus falou vai se cumprir. E a grande esperança nossa é que Jesus volte, e quanto antes ele voltar, melhor, porque eu já estou cansado. A minha maior dificuldade hoje não é com o ímpio, é com os crentes. Com os próprios pastores. Aliás, eu acho que são os que mais me dão trabalho. Olha o que diz o capítulo 9, só os primeiros versículos, eu não vou ler todo o texto, depois você pode ler na sua casa. Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Paulo, irmãos, são meus irmãos, ele diz, são meu povo. Eu queria ser separado de Cristo para que eles fossem salvos, mas eles estão perdidos. Paulo sabia disso, que Israel estava perdida, como nação, como povo, eles perderam o caminho da graça. Eles se firmaram no legalismo e se afastaram da graça de Deus. E foram condenados. E ficaram debaixo de condenação. Esses 1900 anos que eles ficaram fora da terra deles, irmãos, era castigo de Deus. Era Deus castigando os seus filhos, o seu povo que foi desobediente, rebelde, ingrato, ao ponto de matar Jesus. Que coisa horrível que aqueles palestinos fizeram, o Hamas fez. Pegar pessoas desprevenidas, civis, crianças, mulheres, matar pessoas que estavam dormindo nas suas casas, serem degoladas, mortas. Mas o pior, irmãos, foi pegar Jesus, o único santo que veio nesse mundo, o único que não pecou, que foi levado como ovelha muda. Ele foi morto a pedido dos líderes religiosos judeus que inflamaram a multidão e pediram que Jesus fosse crucificado. E até hoje eles não aceitam que Jesus é o Filho de Deus. Eles negam a Jesus Cristo como Messias, eles não aceitam que Jesus é o Messias. Por isso Paulo escreve o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11 de Romanos para falar do seu povo segundo a carne.
Aqui ele vai explicar por que Deus abriu esse parêntese de tempo, por amor a nós, brasileiros, argentinos, bolivianos, cubanos, americanos, ingleses, japoneses, chineses, todos os povos indígenas, por amor a todos esses povos, Deus colocou esse povo, o povo de Israel, como nação de lado, e agora Ele está trabalhando conosco para que se cumpra esse texto de Apocalipse que o nosso amigo Diego leu aqui de manhã, e naquele dia, quando Jesus voltar e reunir todo mundo lá, está lá aquela multidão de homens e mulheres de todos os povos, tribos, línguas e nações diante do Cordeiro, adorando para sempre. Amém, aleluia. Quem são estes? São aqueles que lavaram as suas vestiduras, que vieram da grande tribulação, porque, sinceramente, tem hora que eu acho que nós já estamos na grande tribulação há muitos anos já. Vieram da grande tribulação, eles lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, eles estarão para sempre diante do Cordeiro e o adorarão para sempre, aleluia. Olha o capítulo 10, os primeiros versículos. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles, Israel, nação de Israel, é para que sejam salvos, porque eu dou testemunho a favor deles de que tem zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Aqui ele vai explicar que os judeus são zelosos, e são mesmo. Eu gosto de assistir filme judeu, dos judeus ortodoxos, acho maravilhoso assistir os filmes deles, séries e tudo mais. Já tem muitas que eu já vi, eu admiro o zelo que eles têm por Deus, mas não é com entendimento. Lamentavelmente. Paulo era assim também, até que ele se converteu. E aí o capítulo 11 de Romanos, Paulo vai falar sobre o futuro de Israel. Os primeiros versículos, então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com instância diante de Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Há muitos judeus, cristãos, convertidos, inclusive o próprio Paulo. Inclusive aqui no estado de Goiás, irmão, não sei se vocês sabem, mas o primeiro missionário batista que entrou no estado de Goiás era judeu. Aleluia. Converteu nos Estados Unidos, tornou-se um missionário e veio para o Brasil. E as primeiras igrejas batistas que foram plantadas no estado de Goiás, começando por Catalão, foram plantadas por um missionário cristão americano, judeu. Aleluia. Tem 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Mas Deus tem um tratado especial com esse povo como nação. E aí você pode abrir sua Bíblia no versículo 25. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio o endurecimento da parte de Israel, para que tenha entrado até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Então, por que endureceu o coração de Israel? Até que termine a plenitude do tempo dos gentios. O texto que a palavra de Jesus lá no capítulo 21. Vai chegar o dia, irmãos, em que Deus tratará diretamente com Israel como nação, mas não chegou esse dia ainda. Agora, a grande pergunta é, quando vai ser o fim do tempo dos gentios? Tem duas respostas teológicas. Pode ser uma, pode ser a outra e pode ser as duas. A primeira resposta teológica é que o tempo dos gentios vai terminar quando o povo judeu dominar completamente Jerusalém,
destruir aquela mesquita muçulmana que está lá no lugar do templo antigo e construir o templo, o antigo templo de Salomão lá. Segundo o pessoal aí, Israel já tem tudo pronto para construir o templo. Quando essa mesquita sair do lugar, em poucos meses esse templo vai estar pronto lá. Já está tudo pronto. Mas para isso acontecer, Israel precisa oficializar perante todo mundo o domínio completo de Jerusalém Oriental. Você sabe quando isso vai acontecer? Eu não sei, ninguém sabe, só Deus sabe. Mas é isso que os judeus querem. É isso que o povo de Israel planeja, principalmente os mais ortodoxos, os mais fundamentalistas. Essa é uma teoria. A outra teoria é a que Jesus fala lá no capítulo 13 de Marcos, no capítulo 21 de Lucas e no capítulo 24 de Mateus. E esse evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. O segundo sinal, então, é que o evangelho seja pregado a todas as nações. Por quê? Porque está escrito em Apocalipse que lá diante dos cordeiros, depois que Jesus voltar, vai ter gente de todos os povos lá adorando o Senhor. Para isso acontecer, o evangelho tem que chegar lá. E falta muitos povos ainda, irmãos, para ser alcançado. Só para vocês terem uma ideia, na China, eu visitei uma região da China, há uns 4, 5 anos atrás, com o pastor Jesus e o missionário Leandro, e mais um missionário chinês. Naquela região que nós visitamos, tem cerca de 400 povos que nunca ouviram falar de Jesus. Eles não têm nada do evangelho para eles lá. Só na China, irmãos, 400 povos. No Brasil, nós temos aí quase 90 povos indígenas que não tem nada do evangelho para eles. No Brasil, irmãos. Onde as igrejas estão trupicando umas nas outras, principalmente nas grandes cidades. Então, enquanto, segundo a Bíblia, todos esses povos não forem alcançados, segundo a palavra de Jesus nesses textos que eu acabei de mencionar, e o livro de Apocalipse, o fim não virá. Então, pode ser uma teoria, pode ser outra e pode ser as duas. Eu, particularmente, acho que as duas combinam bem. E agora, irmãos, vem o final. Irmão, como disse o pastor Pesotti, para mim e para o pastor Ranulfo no carro um dia desses, a única teoria da volta de Cristo, a única teologia da volta de Cristo que ele está adotando, é a que está lá em 2 Timóteo capítulo 4. É amar a vinda de Jesus. Irmão, Jesus precisa voltar logo, que a coisa está feia. O sol está acabando com a gente. O pessoal vai morrer de calor. Tempestade, maremoto, terremoto. As forças da natureza, irmãos, coisas terríveis estão acontecendo e vão acontecer. Guerras, irmãos, uma atrás da outra, ninguém aguenta mais. Nós vivemos num continente abençoado nesse sentido. Mas quem mora na Europa, quem mora no Oriente Médio, quem mora na África, irmãos, esse povo é um sofrimento atrás do outro. E a gente aqui está sofrendo com essas guerras de esses bandidos aí do tráfico. No Rio de Janeiro, Salvador, Recife. Aqui no Goiás, eu fui numa cidade aqui do interior, a senhora estava me dizendo que um promotor público quis cercear a entrada de celular dentro da cadeia, e de repente ele recebeu um telefonema do PCC e no outro dia o negócio acabou porque ele não tem escolha. Eles estão infiltrados em tudo quanto é lugar. Nosso país é governado por gangues. Gangues. A gangue dos bancos, a gangue da indústria, a gangue
de sei de quem, são as gangues. A nossa prefeitura aqui de Goiânia, irmãos, uma cidade igual Goiânia, ninguém consegue botar a ordem. Descobriram rombo na Comurg, milhões de dinheiro desviados, a cidade jogada às traças. E eu pensei, agora vai pegar. Pegou nada, irmãos. Fizeram uma pizza, distribuíram um pedaço para cada um, e não vai dar em nada. O que nós vamos fazer, irmão? Vamos ficar enchendo, deixar esse trem encher a nossa cabeça e ficar todo mundo revoltado, grilado? A Bíblia dá o caminho, irmãos. 3 coisas que nós vamos fazer. Nós temos que ter uma esperança ativa e não passiva, como o pessoal lá de Tessalônica. Não, Jesus vai voltar amanhã, então aí largar de trabalhar. Trabalhar para quê? E começou a comer nas casas dos irmãos. Trabalhar para o futuro? Não, larga isso para lá. Aí Paulo tem que escrever para puxar a orelha do... Quem não trabalha não deve comer. Deus gosta de gente que trabalha, irmão. Ele só chama para a obra dele gente que está trabalhando. Você pode ir na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai achar ninguém lá que Jesus chamou que estava na preguiça, lá na ociosidade, não. Esse dia me falaram de um aí que disse que não vai trabalhar não, porque trabalhar é ajudar o grande capital a ficar mais rico ainda. Ah, mas bonito, né? Alguém deve estar enchendo a barriga dele, né? Alguém deve estar sofrendo para que a barriguinha dele tá satisfeita. A Bíblia diz, quem não trabalha não deve comer, tá? Paulo fala isso lá. E ele vai dizer que trabalhava muito com as próprias mãos, trabalhou para não ser pesado a ninguém. Então, nós somos chamados a uma esperança ativa. Estamos esperando a volta de Jesus, mas não é para ficar de braço cruzado, tranquilão. Não, irmão, é para esperar trabalhando, irmão. Trabalhando para o Senhor. Pregando o Evangelho, sustentando os missionários, abençoando a igreja. Pastor Darcy estava lá, estou terminando, tá, gente? Tá, 1960, está lá em Formosa, em cima da igreja, lá, trabalhando de pedreiro, lá, ajudando a terminar o templo. Passou um irmão, sabe aqueles irmãos, né? Que não ajuda, não ajuda não. E ainda quer desanimar quem está trabalhando, né, Valdinei? O cara está lá trabalhando na obra, passa um crente. Ei, pastor, o que o senhor está fazendo nesse solzão aí? Jesus vai voltar e esse tempo vai ficar para as cobras. Aí o pastor, irmão, dá vontade de pegar a colher de pedreiro e jogar lá de cima na cabeça do miserável desse. Por que ele não falou assim, pastor, posso ajudar em alguma coisa? Mas eu falei para a Jussiara esses dias, não é, Jussiara? Toda vez que você for fazer a obra de Deus, pode preparar que vai chegar esse tipo de gente para te desestimular. Não é para esse povo, não. O pastor, irmão, não jogou a colher de pedreiro na cabeça do irmão, não. Jogou a Bíblia na cabeça dele. Falou assim, ó, irmão, a Bíblia diz, bem-aventurado o servo, que quando o Senhor voltar, o achar fazendo assim, eu quero que Jesus volte e me ache em cima dessa parede aqui, trabalhando. E não aí, como você, embaixo, me perturbando. Ei, pastor Darcy abençoado. Trabalhando para Jesus, irmão. Pregando o Evangelho, testemunhando a fé, como disse o Diego aqui no início do culto. Outro ponto que Jesus vai falar várias vezes nesse testemunho, nessa palavra profética aqui do sermão profético escatológico de Mateus, Marcos e Lucas. Vigiando. Ele vai até contar a parábola das noivas nécias e das vigilantes. Ele não está mandando ficar orando igual alguns crentes ficam, não. Está mandando vigiar. Cuidado, para que você não seja pego na orgia, na bebedeira, na mentira, na corrupção. Vigia, irmão,
porque a trombeta vai tocar, aleluia! A trombeta vai tocar. Eu não sei a hora, você não sabe, Jesus vai dizer que ninguém sabe o dia, mas a trombeta vai tocar. E os arminianos vão gostar disso. O texto diz, irmão, que só vai subir quem tiver preparado, ligado, quem tiver cheio do Espírito Santo, quem tiver vigiando. Está escrito, não foi eu que escrevi. Calvino que resolve esse problema, mas está escrito. As nécias que não tinham azeite na lâmpada não subiram. Só subiram as prudentes que tinham levado o azeite. Que é símbolo do Espírito Santo. Trabalhar, testemunhando de Cristo, vigiar e encher o coração de alegria. Porque quando Jesus terminou de falar do sermão, esse sermão aí, irmão, pense bem, o trem estava feio, foi tenso. Pastor Fabiano disse que pregou um sermão esse dia lá na igreja, que o povo estava até com medo, porque ele começou dizendo, você vai morrer, irmão. Pode ser que você nem saia dessa igreja, vai morrer antes de terminar o culto. Ah, mas tinha crente, o sangue de Jesus tem poder. Tem. Irmão, irmã, quando Jesus terminou de pregar esse sermão, os discípulos estavam tudo derrubado. Aí Jesus olhou para ele, epa, espera aí. Quando vocês virem essas coisas, ergam a vossa cabeça. Aleluia. Sabe por quê? Porque a vossa redenção está próxima. Olhe para cima, olhai para cima. É para lá que nós devemos olhar. Então, o terceiro conselho de Jesus é esse. Erga a cabeça e olhe para o alto. O crente deve viver olhando para o céu, para Cristo que vai voltar. Jesus, quando subiu, os discípulos estavam tudo lá olhando, aí os anjos disseram, está vendo esse Jesus que vocês viram subindo? Da mesma maneira, ele descerá. Que Deus abençoe você, irmão. Que Deus abençoe a sua igreja.